Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, iniciamos em nome de Deus, pedimos a Ele a orientação e rogamos a bênção e a paz de Allah azza wa jalla ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Nós iniciamos com essa palavra na qual dizemos: não temos conhecimento a não ser aquilo que Deus Altíssimo seja nos ensina. Não conseguimos assimilar, não conseguimos aprender a não ser aquilo que Deus Altíssimo seja, a não ser aquilo ao qual Deus nos orienta. Então a gente pede a Deus o que nos oriente, que nos facilite, que nos faça aprender, assimilar. E sempre a pessoa pede também uma coisa importante que é thabat. Sabe o que é thabat? Thabat é o que? A firmeza. A pessoa ser firmada. Tem algumas súplicas no Corão Sagrado que são importantes até a gente verificar e refletir sobre elas. E uma delas, Allah Azza wa Jalla diz assim: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O que é hadaytana? Nos orientou. Nos orientou. Nos orientou, isso. Quem repete? Ihdina. Assim, para vocês, assim, às vezes assimilarem as palavras, é legal. A gente lê Fatiha todo dia. O que a gente diz? Ihdina sirata mustaqim. A palavra nos oriente, o que é? Ihdina. Agora a gente está pedindo: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Hadaytana nos orientou no passado. Então, Deus está te ensinando uma prece, está dizendo: diga o seguinte: ó meu Senhor, não faça o nosso coração se desviar depois de nos ter orientado. Rabbana la tuzigh qulubana, os nossos corações, ba'da idh hadaytana, depois de nos ter orientado. O nosso assunto é a relação do muçulmano com a liderança. E a liderança ela pode ser interpretada como, em árabe, al-ulama, sábios, ou na atualidade que são chamados al-mashayikh, o sheikh, e assim por diante. Mas antigamente o que era a palavra que traduzia literalmente o sábio ou líder religioso era al-alim, al-ulama. Isso é que veio na palavra do profeta alayhi salatu wassalam, e também no Corão. Pode ser interpretada também como o líder em qualquer aspecto, em qualquer atividade, né? Por exemplo, o líder no governo, o líder em num termo mais reduzido, mais definido, em qualquer parte. Por exemplo, aquele que é o seu líder num grupo, num trabalho e assim por diante. A gente inicia de um versículo que é importante, que é uma diretriz para você nisso. Allah Azza wa Jalla disse assim: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Ati'u é obedeça. Então está falando sobre obedecer. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u. Então, ó vós que credes. Ó, vocês creem? É o seguinte: agora vai ser declarada uma ordem a vocês. Ati'u Allah. Obedeçam a Allah. Depois, wa ati'u Rasula. E obedeçam ao mensageiro. E disse: wa ulil amri minkum. E aqueles que são autoridades minkum, entre vocês. Aquele que foi designado autoridade, obedeça. Aí depois diz assim: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Se houver divergência entre vocês em algum assunto, o que vocês fazem? فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Então, retornem esse assunto no qual vocês divergiram a Deus e ao seu mensageiro. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Se vocês se divergirem em alguma coisa, فِي شَيْءٍ. Shay está sem artigo. Shay, se divergirem em qualquer coisa, farudduhu ila Allah wa Rasul. Então, retornem
vocês realmente creem em Allah e na última vida. Voltamos ao início agora. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Aqui tem três a serem obedecidos: Allah, o mensageiro e a autoridade. Quantas vezes foi repetida a palavra ati'u, obedeçam? Vamos falar de novo. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Duas vezes. Daqui a gente pode assimilar uma coisa, assim, uma regra muito importante. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula, vírgula, wa ulil amri minkum. Alguém quer, assim, falar alguma coisa? Por que Deus Altíssimo colocou o verbo quando falou da obediência a Ele, colocou o verbo quando falou da obediência ao mensageiro e não colocou o verbo quando falou da autoridade? Porque não é um profeta, você pode questionar a Deus. Oi? Porque não é um profeta e ele não está ligado a Deus. Porque não é um profeta e não é exatamente, não tem uma revelação de Deus. Porque pode questionar. Deus, você não pode questionar Deus nem o profeta, mas a autoridade. Ela diz assim, porque eu não posso questionar aquilo que é ordem de Deus, nem posso questionar aquilo que é ordem do profeta. Você pode questionar aquilo que é ordem da autoridade. Ótimo. Sim, e o que ela falou também é próximo. Alguém mais? Outra? A mesma resposta de maneira diferente? Ótimo. Porque também no mesmo lugar Ela diz, porque em primeiro lugar eu tenho que agradecer a Deus, obedecer a Deus, em segundo lugar o mensageiro e depois a autoridade. Então, a gente aprende o seguinte desse verso, que a obediência a Deus é absoluta. A obediência ao mensageiro também é absoluta, porque a obediência a Ele é exatamente uma obediência a Deus. E a obediência à autoridade, ela é condicionada. A obediência a Deus é o mensageiro. E aí, o Nabi alaihi salatu wassalam nos detalhou isso mais. Ele disse: "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq." E disse também: "Innama ta'atu fi al-ma'ruf." Disse assim: não há obediência no erro, não há obediência a uma criatura se esta ordenar um erro, um pecado. Por exemplo, pode ser que a pessoa erre. Então a gente pode dizer então que, olha, a obediência a Deus é absoluta e incontestável. A obediência ao mensageiro é absoluta e incontestável. A obediência à autoridade ela é contestável. Ele deve ser respeitado. E mesmo que ele ordene algo que é errado, ele não é obedecido naquilo que ele ordenou, mas a autoridade dele continua. A não ser que ele mostre isso repetidamente e, vamos dizer, declare que, olha, eu sou igual ao mensageiro, eu sou igual a Deus, e saia do Islã, vamos dizer, ok? Entendido aqui? Se a gente pegar como diretriz esse verso, está certo? Tá bom? Agora a gente, depois disso, tem que pensar, tá bom, como é que eu vou identificar isso? É muito fácil, a diretriz está clara. Olha, o Muslim, o Islã é o que? A submissão a Deus. Aquilo que Deus revelou a nós como orientação, nos apegamos a isso e procuramos a felicidade dentro disso. E ele revelou a quem? Ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Agora eu sou muçulmano e eu sou leigo. Eu ainda não aprendi muito, não domino nada da religião, nem daquilo que são as fontes do muçulmano. A quem eu vou recorrer? Você vai recorrer à pessoa que sabe mais, que seja de sua confiança. Certo? Até aqui não tem problema algum, né? Vai recorrer à autoridade, vai recorrer ao sheikh, à liderança. Então a sua relação com essa liderança é uma relação de respeito, você o obedece.
Porém, essa obediência, número 1, a gente já disse, não é absoluta. Né? Não é absoluta. Agora, temos que tomar um cuidado muito grande, que tem muitas pessoas hoje, principalmente hoje em dia, com a facilidade de se aprender à distância, à internet, chega, digita lá a pergunta no Google, né? Já sai a resposta para você é o sheik internet, não é? Hoje tem muito disso. Aí chega uma pessoa que passou a vida aprendendo, uma pessoa que já é de idade avançada, cabelo grisalho, barba branca e tal. O garotinho chega e fala: mas o dalil? Sabem o que é dalil? O que é dalil? Fala, qual que é a evidência para o senhor dizer isso para mim? Rapaz, você é fraldinha ainda. Devagar. O homem tem 60 anos. É a idade de ser seu avô, tem idade para ser seu avô. Como você chega e diz para ele qual é a evidência? Só aceito se você me dar a evidência. Então vamos detalhar essas coisas para a gente assim ter a condição de assimilar bem da pessoa que é de confiança e também respeitar, tá? Então, quando a gente diz que a obediência não é absoluta, não significa que eu já de início, se o cidadão eu vi na resposta dele que ele não deu uma resposta detalhada, eu já apago ele. Não é isso também, tá? Ok? Então, há pessoas que estão tendo esse tipo de educação hoje em dia. Por exemplo, ou dizem, olha, não podemos seguir os homens, temos que seguir a Deus e ao mensageiro. O ati'u Allah wa ati'u Rasul, um outro versículo. Né? E aqui também diz, o ati'u Allah wa ati'u Rasul, o ulil amri minkum. O ulil amri minkum, a obediência às autoridades é conforme aquilo que Deus e o mensageiro falaram. Então eu já vou direto a Deus e ao mensageiro. Tudo bem. Agora a pergunta, você tem a ferramenta para isso? A nossa religião é uma religião singular. Não é assim, a pessoa se torna muçulmana, ela, como em outras religiões, já sai falando, já sai liberando e tal. Não. Tem ferramentas para você ter condições e ter permissão para emitir uma resposta, um conselho. Porque o assunto não é só você chegar, aprender a se abluir e ensinar a se abluir. Aprender a rezar e ensinar o outro a rezar. Isso não é proibido, claro, isso são coisas básicas. Então é importante a gente saber o que é básico, onde é o limite nosso, e aquilo que é mais complexo a gente aprender a sempre ter a autoridade para perguntar sobre o assunto. Então, a gente tem coisas básicas. Por exemplo, alguém pode divergir naquilo que é relacionado à crença em Deus, a crença nos pilares da fé, no monoteísmo. Isso não necessita de autoridade. Para eu, por exemplo, ensinar alguém, você ensinar o seu filho, seu irmão, sua família, as pessoas a quem você orienta. Normal, muito bom. Agora, por exemplo, vai ter detalhes também nesses pilares. É uma coisa conhecida e tal. Que a gente tem na religião que se chama Ma'lumun min ad-din bil-darura. Darura, o que é? A necessidade. Então, olha, tem coisas conhecidas e reconhecidas na religião como algo básico, necessário. Nesses pontos, ninguém pode divergir. Esses pontos ninguém pode desconhecê-los. Por exemplo, ninguém desconhece e pode divergir no assunto de que, por exemplo, a oração é algo obrigatório na vida do muçulmano diariamente. Ninguém pode divergir no fato de que as orações obrigatórias e determinadas são 5. Ninguém pode divergir no fato de que cremos em Deus, nos anjos, nos mensageiros, nos livros, no dia do juízo, no pré-destino. Agora, vão haver detalhes nisso que eu posso não dominar, e não é minha obrigação dominar. Não é obrigação minha, por exemplo, eu saber detalhar
no assunto da crença nos mensageiros, vai um exemplo, eu detalhar o nome de cada mensageiro, quem ele foi, quando ele viveu, dominar isso, não é. E pode haver uma certa divergência, por exemplo, em um nome. Fulano era mensageiro? Olha, não é citado no Corão, mas Deus diz que enviou vários outros mensageiros a quem ele não fez menção. São milhares deles. Então, conforme a história que a gente ouve de histórias antigas contidas nos livros de judeus e cristãos, ele é mensageiro. Cremos que ele é mensageiro. Mas se alguém chegar e negar isso, eu não vou dizer, olha, isso é ma'lum min ad-din bil-darura. Agora, ma'lum min ad-din bil-darura é necessário, é fixo e é algo imutável se o nome estiver expresso no Alcorão. Certo? E assim por diante. Então, número 2 é a gente saber aquilo que é imutável, aquilo que é minha responsabilidade e eu tenho que dominar. Até aqui tudo bem? Depois disso, os assuntos por causa dos quais eu tenho que recorrer à liderança. E quem é essa liderança? Eu não posso citar para você, procura o sheik fulano, ou sheik fulano, ou sheik fulano. Eu tenho que dizer para você o seguinte: vai ser um sheik de confiança aquele cujo nome é de confiança, conforme a fama e a difusão. É difundido que fulano cita o Alcorão, cita a Sunna, o profeta alaihi salatu wassalam. Naquilo que ele não domina, ele faz silêncio e fala, olha, não sei, melhor não proferir nada sobre esse assunto. Então, como é que você vai escolher a sua liderança conforme a difusão e a fama? E aí você também tem que ser refletivo, inteligente. Como a gente estava citando com o Dr. Ali, Deus no Alcorão, ele cita muitas vezes que o muçulmano deve refletir, deve razoar, deve procurar, deve conhecer. Então, como a gente está falando, isso que é básico, você conhece. Se essa pessoa de confiança chegar e te dizer alguma coisa que é contrário a isso que é básico e imutável, você já vai procurar, né? Já vai perguntar a outro. Ok? Um outro ponto também importante. A liderança. Ela também está a seguir outro que era líder ou é líder. Aqui nós podemos trazer o assunto das escolas islâmicas. Já ouviram falar sobre a Madhhab? A gente tem quantas escolas? Temos 4 escolas. 4 escolas islâmicas. Isso. Agora, essas escolas, aí vamos de novo à diretriz que a gente começou com ela. Qual que é? O que são as escolas? Eu tenho que escolher uma escola e tenho que seguir ela exatamente e não posso sair dela. Não. A escola, para nós, al-madhhab, a gente diz al-madhhab. Al-madhhab, na verdade, não significa que uma pessoa, um grande sábio, chegou e estabeleceu, olha, é assim que eu assimilei do Alcorão da Sunna, assim eu entendi e vocês devem me seguir. Não, não aconteceu assim. O que aconteceu foi o seguinte: morreu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo? Alaihi salatu wassalam. Ele deixou o conhecimento. Ele falou sobre o conhecimento e a importância de procurar o conhecimento. Os companheiros dele memorizaram tudo aquilo que ele fez e falou. E se difundiram pelo mundo aí conhecido na época e ensinaram as pessoas. E o Islã chegou em vários países que não havia chegado no dia da morte do profeta alaihi salatu wassalam. O Nabi alaihi salatu wassalam disse que al-ulama warathatul anbiya. Os sábios, eles são os herdeiros dos profetas. Os herdeiros dos profetas. E disse também, e os profetas, eles não deixaram como herança nem ouro nem prata. Porém, eles deixaram aqui o conhecimento. E quem assimilar desse conhecimento estará a assimilar algo muito valioso, grandioso. Ok, então, as Sahabas são a primeira geração, certo?
aqueles que carregaram conhecimento puro e passaram para outras gerações. Chegamos na geração depois da geração dos companheiros do profeta alayhi salatu wassalam. Aqueles que podem ter visto alguns dos companheiros do profeta alayhi salatu wassalam, mas não viram o próprio profeta alayhi salatu wassalam, não viram todos os sahaba. E ficaram conhecidos alguns sábios como pessoas idôneas e pessoas sábias que tinham milhares de seguidores. Sentavam, por exemplo, na mesquita e tinham milhares de pessoas que ouviam eles. Entre esses sábios, há aqueles que ficaram mais famosos. E quem ficou mais famoso? Aquele cujo conhecimento foi registrado. Ele tinha alunos que registravam. Né? Por exemplo, pode haver um sábio que é mais sábio que esse, mas o conhecimento dele não foi o quê? Passado para frente, expandido. Não foi registrado. Mas os nomes deles hoje estão nos livros. Aí quem é que ficou famoso e seus nomes se tornaram eternizados? Deus que eternizou os nomes deles. Os nomes deles ficaram eternizados e acabaram se formando escolas com seus nomes. Ou seja, existiram pessoas que escreveram as suas opiniões. E depois uma outra geração veio e explicou as suas opiniões. Uma outra geração veio o imam fulano, escreveu uma enciclopédia de 20 volumes sobre aquilo que ele falou, que ele emitiu de opiniões. Uma outra geração veio e resumiu essa enciclopédia, 20 volumes, era algo para as pessoas iniciantes. Aí ele fez tudo em um livro, um volume. E assim vai. Ou seja, teve alguém que serviu o conhecimento desses sábios. Aí permaneceram seus nomes, em ordem cronológica: Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Malik, Al-Imam Shafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Aí teve as escolas: Al-Hanafiya, Al-Malikiya, Al-Shafi'iyya, Al-Hanabila. Aí, subhanallah, em cada parte do mundo se difundiu mais uma dessas escolas. Por exemplo, Abu Hanifa, mais o Paquistão, Índia, Líbano, tem muito. Al-Imam Shafi'i no Egito, Líbano, Síria. Al-Malikiya, Madhab al-Imam Malik, mais no norte da África, Sudão, Argélia, Marrocos. Al-Hanabila, mais na Península Arábica, Arábia Saudita, Golfo Pérsico. Então, ali se difundiu o conhecimento deles, mas não que eles estiveram ali. Mas, subhanallah, o conhecimento deles, vamos dizer, não sei se posso dizer isso, migrou para lá. E eles escreveram pela Península Arábica, o Iraque, a Síria, e assim por diante. Passaram por vários lugares. Tá bom, aí agora a relação do muçulmano com a liderança. Qual que é a nossa relação com esses sábios, com essas escolas? Tem escrito aqui uma frase que eu gostaria de ler. Olha, a gente deve dividir as pessoas em três grupos, que é leigos, aprendizes e sábios. Leigos, aprendizes e sábios. Leigos, pessoa que é sabe nada. Por exemplo, pode ser uma pessoa alfabetizada, mas na religião ela é leiga. Tá? Aprendiz é aquele que está a procurar o conhecimento religioso e ele dedica todo o seu tempo, ou grande parte do seu tempo ao conhecimento religioso, tem as ferramentas para isso, se dedicou a sentar junto com os sábios, etc. Tá? O leigo. O que o leigo deve fazer? Quando eu disse, olha, tem escolas e tem sábios. O leigo... Oi? A pessoa leiga, em árabe a gente diz al-'am, al-'awam, 'ammat an-nas, o povão. Né? Al-'ami, o leigo. Qual que é o madhab dele? O madhab dele é o madhab do sheikh dele de confiança. E ele não vai chegar e perguntar para você que é o sheikh dele: olha, o que você segue? Eu só aceito a sua resposta se você me responder pela sentença
presença do imã, cara, pode falar isso. Entendeu? Até tem uma piada que conta, o cidadão veio até o chefe, falou para ele, imã, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu só quero que você me responda, e só aceito a tua pergunta se você me responder a madhhab do imam Shafi'i. Falou, tá bom, fala. Aí ele falou, olha, eu entrei, comecei a rezar, e eu comecei a sentir um cheiro, também senti que minhas calças estavam assim, um pouco molhadas. Aí o chefe falou para ele, eu tenho certeza que você fez impureza em consenso, no consenso de todas as escolas. Todos os madhhab estão em consenso que você fez uma impureza, sai e vai se purificar. Ele quer madhhab do imam Shafi'i, não é? Tem divergência nisso? Não. Se ele fez xixi nas calças durante a oração, sai o cheiro e tal, vai se abluir, vai se lavar. Então, está exigindo o que é madhhab do imam Shafi'i. E é uma questão que é simples, uma questão assim, que é difundida. O segundo grupo que a gente falou é o grupo do quê? Aqueles que são aprendizes. Em árabe a gente diz talib al-ilm. Talib al-ilm, ele pode seguir uma dessas escolas. E também pode se esforçar em procurar aquilo que é mais próximo para aquilo que ele lê, se é uma questão simples, dentre essas escolas. Por exemplo, ele estuda conforme madhhab do imam Shafi'i. Porque, por exemplo, ele vive no Líbano, a escola onde ele vai ensina esse madhhab, a mesquita onde ele vai, e o shaykh que o ensina, ele domina madhhab do imam Shafi'i. Ele aprende conforme as diretrizes daquele madhhab, aquilo que foi compilado, escrito pelos sábios que eram desse madhhab, dessa escola. Agora, é proibido ele sair daquilo? Não, não é proibido. Agora com estudo. E sem dizer, qual que é o dalil? Não tem dalil. O madhhab de fulano não existe e tal. Porque quanto mais gerações se passaram, conforme o tempo passa, mais as questões elas são o quê? Estudadas. Então, como a gente disse, como a gente falou que tem as coisas imutáveis, tem as coisas, agora vamos entrar no outro ponto. São as coisas o quê? Que Deus Altíssimo seja. E a gente diz, Deus Altíssimo seja, por misericórdia dele, deixou mutável. Deixou em divergência. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Deus Altíssimo seja não revelou algo exato para isso. Isso te ensina que a gente divergir em questões secundárias não significa que a gente é inimigo. E a gente diz isso porque em várias épocas, em vários lugares, há muitos grupos que, olha, eu só posso casar minha filha com alguém que é Hanafi, por exemplo. Existe isso, existiu. Hoje já tem mais assim, conhecimento e tal. Mas tinha o que é chamado ta'assub. O que é ta'assub? E me ajudem. A ta'assub é quando eu sou fanático por aquilo. Fanatismo. Eu sou fanático. Aquele que não pega e segue a resposta, ou aquilo que é emitido, a regra que é dada pelo madhhab tal, eu não sigo ele. Radical. Tá? É só aquilo só. E só ele está certo. Só ele tem o argumento. Só ele tem a prova. Então a gente está no segundo, né? Quem é o aprendiz? Ele estuda conforme uma escola e ele pode também se esforçar, mas sempre respeitando e não dizendo, por exemplo, que imam fulano errou. Ele, na verdade, ele não errou. Aquilo que chegou para ele de argumento, de provas, fez com que ele emitisse essa resposta e desse para você essa orientação. Tem uma frase legal que é dita por um grande sábio da atualidade. Ele diz assim: a gente deve se unir e deve cooperar naquilo que temos de convergências, e a gente deve desculpar um ao outro naquilo que temos de divergências. E isso aí é entendido no quê? Naquilo que é o quê? Que Deus deixou um ar
mulher. Não, olha, vamos conversar. A gente aprendeu assim, assim, assim. Você está vindo com algo que é muito fora do limite. Né? Um exemplo de madhhab, por exemplo. Todo mundo pergunta se tocar na mulher quebra a ablução. Né? Não tem a nawaqid do wudu, é uma coisa simples, nawaqid do wudu. A gente sabe que quebra a ablução a urina, defecar, tudo que sai dos órgãos genitais. Quebra a ablução também dormir, deitado, né? Aí tem a divergência, todo mundo fica perguntando, cada sheikh fala uma coisa. Aí, quebra a ablução tocar na mulher? Não é questão se tocar na mulher é lícito ou ilícito, quebra a ablução ou não. Então, a Imam Shafi'i diz quebra. As outras escolas dizem não quebra. Né? Por exemplo, uma pessoa que segue madhhab Imam Shafi'i, quebra a ablução. Se ele quer seguir aquilo e ele está satisfeito com aquilo, assim, não é satisfeito. Está convencido, ótimo, obrigado. Está convencido com aquilo, ótimo. É uma opinião aceitável. Ah, mas a maioria disse que não quer. É aceitável e ele tem o argumento dele. Ok? Agora, se esse seguidor desse madhhab quiser sair do madhhab e dizer, olha, a maioria disse que não quer, mas tem um argumento, ele pode segui-los também. Ok? Agora, não significa isso que eu vou ficar escolhendo, né? Nessa questão eu escolho, mashallah. Nessa questão eu sou Hanafi. Nessa questão eu sou Shafi'i. Nessa questão eu sou Hanbali. O cidadão vai escolhendo o que é mais fácil, né? Vai pulando de galho em galho. Não é isso. Tá? Então deve ter coerência. Por exemplo, qual que é o versículo assim, que cita sobre a ablução, no qual eles divergiram? Deus Altíssimo seja diz assim: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. Deus disse assim, fala sobre fazer a ablução com terra. Já ouviram falar, né? Tayammum. Aí diz: e se vocês estiverem doentes e fazerem a necessidade fisiológica, irem no banheiro, ou lamastum nisa. Aqui, o Imam Shafi'i ele disse: lamastum nisa significa fazer a relação sexual com as mulheres. Se vocês não encontrarem água depois de fazerem isso, podem o quê? Fazer tayammum. Os outros disseram não. Lamastum nisa, desculpa. Ele disse significa tocar, só tocar com a mão. Ok? Os outros disseram não. Aqui significa fazer a relação que o homem tem com a mulher. Se fazer, aí ele não está mais abluído, ele vai ter que se banhar, usar a água e se abluir, tá? Aí então ele vai, não tem água, aí foca na terra. A divergência está o quê? No termo do Corão, lamastum. O que é lamastum? É a relação sexual ou é tocar? O Imam Shafi'i disse é tocar. Os outros disseram é o quê? É a relação. E ainda permanece isso. E ninguém pode chegar e fechar. Olha, eu sentencio que é tal. E fecha com chave e joga a chave fora. Não existe isso. Se Deus deixou em aberto e grandes sábios divergiram nisso, a gente não pode fechar. Ok? E isso aí também é misericórdia. O que significa misericórdia? O que eu estou querendo dizer com isso? O que significa? Significa que Deus deixou abertura para nós em certos assuntos. Deixou o quê? Uma flexibilidade em alguns assuntos. Até tem um livro, o autor ele chamou assim, Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-Ummah. A misericórdia de Deus na divergência dessa nação. Aí ele cita todas as questões em ordem que tem divergência. Para a pessoa estudar, ver, às vezes é a divergência que traz uma flexibilidade, uma misericórdia para nós. Tá bom, a gente diz, leigo, ele segue aquele que ele confia, pergunta para ele, o cidadão responde. É o líder dele. 2, o aprendiz, ele estuda, ele pode seguir um madhhab, e ele pode estudar e ultrapassar o limite do madhhab conforme aquilo que ele se convence do seu conhecimento. O terceiro ponto, e o terceiro grupo de pessoas é
são al-ulama, ou seja, aqueles que têm todas as ferramentas para assimilar diretamente da fonte. Eles dominam o Alcorão, dominam toda a Sunnah de cor, dominam a língua árabe, dominam todos os aspectos do conhecimento religioso. Tem várias matérias, não é só eu decorei o Alcorão, eu decorei Sunnah. Não, decorei Fiqh al-Hadith, Fiqh al-Sunnah, al-Madahib, depois Usul al-Fiqh, al-Tafsir, Mustalah al-Hadith, tudo. Ele domina, ele sabe assimilar, e sabe reunir entre, por exemplo, hoje tem muita gente que ataca e diz, olha, tem divergência entre esse verso e essa palavra do profeta alayhi salatu wassalam. O sábio, ele sabe, esse versículo foi revelado em tal ocasião e é dirigido para tal assunto. E o profeta alayhi salatu wassalam disse isso em tal ocasião. E isso não é contrário àquilo. Por exemplo, tem aquilo que é abrangente, tem aquilo que é específico. Tem aquilo que é absoluto, tem aquilo que é específico. Em árabe tem al-mutlaq, al-muqayyad, al-'am, al-khas, e assim por diante. Tá? Tá bom. O que o sábio faz? O sábio, ele vai diretamente na fonte e assimila da fonte, e é proibido ele seguir a opinião de outro se ele concluir em uma questão uma opinião que ele mesmo buscou e concluiu. Entendido? Ele não pode seguir. Aqui a gente também vai ter que perguntar e responder. Tem uma coisa que se chama imitar. Imitar. Pode imitar na religião? É taqlid. Então, como a gente disse, a diretriz é aquele versículo. Qual que é? Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah, obedeçam a Deus. Ati'u ar-rasul, obedeçam ao mensageiro. Wa ulil amri minkum, e às autoridades. Então não pode imitar. Mas como é que eu estou dizendo aqui que o leigo vai ter que seguir o sheikh? Então ele não vai imitar cegamente. Ele vai segui-lo por confiança, porque ele crê que ele aprendeu e assimila do Alcorão e da Sunnah. Mas é proibido o que? Seguir cegamente. Por exemplo, chegar ao ponto de dizer aquilo que fulano falar é a verdade absoluta. Não existe ninguém absoluto. E aí é a diretriz, o versículo com o qual a gente começou. Agora, da mesma forma, o equilíbrio. A gente não vai chegar e começar por um deslize de algum sheikh, algum sábio, começar a dizer que ele não serve. Ou eu sou o sheikh melhor que ele, e assim por diante. Então, aí volto a dizer, a difusão e a fama. Tá? Entendido esse terceiro ponto, esse terceiro grupo, a gente disse são sábios. Em árabe a gente pode dizer al-ulama al-mujtahidin. Al-mujtahid, ijtihad significa na língua árabe esforço. Né? Al-mujtahid, o que é? Ele já tem esforço individual, ele não precisa de ninguém. Ele não precisa perguntar a ninguém. Ele já domina. Ou seja, ele é um sábio que domina. E aí, por exemplo, até mesmo dentro do madhhab, eles têm sábio nesse madhhab. E assim por diante. Tá? Então, a taqlid, eu disse, a imitação, né? É algo proibido, mas também que deve ser entendido com equilíbrio. Porque se você não for equilibrado ou equilibrada nisso, o que acontece? Vai acontecer igual ao nosso amigo. Qual eu dei o exemplo? Já chega com 6 meses que aprendeu o árabe e já fala, chefe, qual que é o dalil? Qual que é a prova? Eu quero a prova. Né? Então, é leigo, segue o sheikh, sua confiança conforme a difusão e a fama dele. 2. Talib ilm, aprendiz, o que ele faz? Ele estuda e tal, e ele pode seguir uma escola dessas 4 e um sábio, um sheikh que ele sabe que é de confiança e segue isso. Terceiro grupo, quem? Al-mujtahidun, ou seja, os sábios. Aí tem, dentro dessa classificação, mujtahid mutlaq, mujtahid madhhab. Tem mujtahid mutlaq, sabe o que é mutlaq? Absoluto. Ele é sábio absoluto em tudo. E tem mujtahid madhhab, mujtahid só daquele madhhab, só daquela escola. O que a gente pode falar também sobre esse assunto? Tem uma história aqui importante
importante que é narrada, o profeta alaihi salatu wassalam, certa vez em uma viagem, aconteceu que um homem, ele foi atingido na sua cabeça, né? Rachou a cabeça. Aí ele foi até alguns companheiros dele e disse assim: olha, eu estou machucado, estou ferido, eu posso fazer tayammum? Aí o que eles disseram? Disseram: não, a gente não tem permissão alguma para você, vai fazer água, vai se banhar com água, você tem que usar água mesmo. Aí ele foi, fez isso e morreu. O que o profeta alaihi salatu wassalam disse quando soube? Ele não estava. Ele disse: qataluhum qatalahumullah. Mataram ele, que Deus os mate. Por que eles não perguntaram se não sabiam? Innama kana yakfi an yaf'ala kada wa kada. Bastava que ele fizesse na terra assim, assim. Ensinou o quê? Tayammum. Ensinou a tayammum. Então aqui ensinou que a gente o que deve perguntar sem se apressar. E aí sempre leva em consideração aquilo que é difuso, conhecido. São os 5 pilares do Islã, os 5 pilares da fé, os detalhes da oração e tal. Eu vou ter sempre dúvidas nisso. Aí depois, quem é que vai responder sobre questões que são mais complexas? Questões da nossa época, questões que não têm texto específico. A gente vive 1400 anos depois da revelação, não é? E as coisas que foram acontecendo dia após dia, né? Hoje, a ciência, a tecnologia, o que eu posso fazer uso, o que eu não posso fazer uso, não é? Por exemplo, se não tem texto específico, o sábio o que ele vai procurar? Ele vai procurar se tem algo que é semelhante, é chamado analogia. Por isso dizem as 4 principais fontes no Islã: o Coran, depois o que? A Sunnah. Aí esses são similares, lado a lado. Porque o que o profeta disse é aquilo que Deus revelou. Tá? E quem obedecer ao profeta estará obedecendo a Deus. E como ele também disse: aquele que me obedecer estará obedecendo a Deus. E aquele que obedecer ao Amir, ou seja, aquele que é o líder, estará obedecendo a mim. É uma corrente. E aí a gente disse e citou a diretriz: isso não é absoluto, mas é conforme e condicionado à obediência a Deus ao mensageiro. Então o que a gente estava dizendo? Por exemplo, a fonte. Quais as fontes? O Coran, a Sunnah, depois dizem al-Ijma', o consenso. O consenso é uma fonte, ou seja, se não há divergência em tal assunto, e até dizem em uma geração das gerações, se houve um consenso, já é considerado uma fonte. Não pode chegar alguém depois e discordar. Aí isso é extraído também daquilo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse. Ele disse assim: Ummati la tajtami'u ala khata. Ummati la tajtami'u ala khata. A minha nação não se reúne ou não faz consenso num erro. Não acontece. Depois o quarto ponto, quarta fonte é o qiyas, a analogia. O que é a analogia? Por exemplo, a bebida alcoólica é proibida. Tá? Aí os sábios procuram aquilo que não é citado nas fontes. Veio a proibição. E é conhecido, é proibido. Tá bom, aí eles dizem: o que é illat at-tahrim? Qual que é o motivo da proibição? Dizem: é o quê? Porque você fica embriagado, a pessoa fica embriagada e não está mais realmente sã. Aí, por exemplo, passaram vários anos, temos agora as drogas. Então, aí o drogado vai falar para você: ó, Deus não falou nada sobre o assunto, faz o que nós quisermos, né? Aí um disse também: olha, se eu tragar, não é proibido. Né? Se eu fumar, é proibido. Né? Conforme ele quer. Tá drogado? Por exemplo, o drogado vai dizer isso. Aí o que acontece? Não, espera aí, tem a analogia. Quando a bebida alcoólica ela fez com que a pessoa perdesse a mente, perdesse os sentidos, pode dizer os sentidos, tá certo?
Sinceridade, não. Ficasse insano e dopado. Então, tudo aquilo que for inventado depois, no futuro, mesmo não citado no texto, e fizer a gente ficar dopado ou insano, também vai ter a mesma regra. E essa. Tá? E assim por diante. Aí vai estudar onde é que esse assunto se encontra com esse assunto da atualidade que não tem texto específico. E assim por diante. Ok? Por exemplo, também sobre a bebida alcoólica. É algo que é imutável. Né? Mas pode ser alguém, aqui, ó, a relação do muçulmano com a liderança. E a liderança, no geral, deve, mesmo que não domine, porque muitos poucos dominam tudo, mas deve ter uma abrangência daquilo que é religião, daquilo que é fonte, mínimo. O mínimo do Corão, o mínimo da Sunna, saber como é que se diz que esse é autêntico, esse é fraco, esse não pode ser seguido, etc. Saber algo das interpretações dos sábios, como é que os sábios interpretavam, como é que eles assimilavam o texto e assim por diante. Por exemplo, a bebida alcoólica. Se eu for ler no Alcorão, e até a gente diz para a pessoa que vem conhecer o Islã novo ainda, ou até mesmo aquele que já é muçulmano, mas ainda está no início, pegar o Alcorão e ficar lendo em português, a gente diz, olha, o Alcorão ele não tem ordem de assunto, não tem ordem cronológica. Os versos estão falando sobre um assunto, depois, de repente, passam para outro assunto, um conselho, fala sobre o paraíso e o inferno, aqueles terão tal coisa, aqueles que serão agraciados no paraíso terão tal coisa, aqueles que serão condenados ao inferno tal coisa, depois vem uma regra. Depois a história de Jesus e tal. Com o tempo você vai acostumar que, olha, tal sura ela concentrou mais sobre as histórias, sobre regras e tal. Os versos que são mais compridos, que estão no início do Alcorão, é mais do que regras e histórias. Tá, o que eu queria dizer? Por exemplo, eu chego no Alcorão, eu leio um verso que fala sobre bebida que embriaga. Aí eu digo, olha, não é proibido. Por exemplo, Deus Altíssimo Seja diz assim: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. É assim, te perguntam, e aí é dirigido a quem? Ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Muhammad, se te perguntarem sobre a bebida que embriaga e sobre os jogos de azar, diga para eles, isso tem muitos benefícios e muitos prejuízos. E os seus prejuízos são maiores que seus benefícios. Bom, é proibido? Ainda não. Não é proibido. Olha, tem prejuízo, mas tem benefício. Ele se distrai, tem benefício. O jogo de azar, quem sabe fica rico com benefício. Então, Deus Altíssimo Seja disse assim, nesse texto em específico não proibiu. Então, posso lá e jogar na loteria. Isso. Se você ler só esse verso, você pode ir lá e jogar na loteria. Mas você tem que ir até a sua liderança e pedir explicação. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Tipo, eu chegar, pronto, internet. Eu buscar ou eu ler aquele verso. E aquele verso está no começo do Alcorão. Tem outro verso sobre a bebida alcoólica no fim. Tem outro verso em outro ponto. Por isso, eu estava falando sobre o conselho à pessoa. O Alcorão não tem ordem de assunto. Até pode ser que a gente já lá tenha um tempo, e alguns até de vocês também, quando tiverem mais experiência na religião, é bom fazer um índice. Eu penso que vocês podem fazer isso. Podem fazer um índice da sura, por exemplo. Você leu Surat al-Baqarah. Uma ideia, né? Surat al-Baqarah. E você viu que em Surat al-Baqarah falou muito sobre as histórias relacionadas aos filhos de Israel, junto com o profeta Moisés. Bom, precisa detalhar, precisa falar, falou sobre a teimosia deles, sobre a integridade deles, sobre isso, sobre aquilo. Tá? Inclusive, isso chama Surat al-Baqarah porque foi uma história deles com Moisés. Falou sobre as regras relacionadas à oração, à ablução, dívida. Falou sobre o dia do juízo e tal. Você vai assimilar aquilo conforme a leitura, conforme
aprendizado, principalmente se tiver uma pessoa que te ensina. Agora, a bebida alcoólica, aí a gente aprende também o que? Não é só o entendimento das regras, o entendimento da assimilação de como você propor isso para a pessoa, ou às vezes ajudar a pessoa. Falando de outra forma também, por exemplo, pode ser que eu chegue e vocês comecem a ouvir que o Sheikh Ahmed falou que pode tomar uma cerveja, mesmo que seja com álcool. Aí isso se difunde, e todo mundo começa a falar que absurdo, ele está contra aquilo que é conhecido, o Minadini do Darura, isso é conhecido, é imutável e tal. Mas eu não falei isso. Eu cheguei e falei com uma pessoa, por exemplo, que ainda é nova, e que eu vi, na qual eu vi que tem vícios. E eu quero começar com ele com as coisas básicas. E quero, aos poucos, assim, ensiná-lo, fazê-lo crescer. Quando ele estiver apto e capaz de assimilar que, olha, isso que é um grande vício na sua vida, não pode, você não vai fazer mais. Quando eu ver que ele está preparado, eu quero falar isso para ele. Não pode ser que eu atrasei o ensino dele nessa questão Para ele criar uma base. para ele criar uma base, ótimo. Para ele ter força realmente para largar esse vício. Não é largar o vício e depois retornar. Mas eu não falei que pode. Mas para ele eu não falei que não pode. Para ele eu não falei que não pode. Isso é também da questão do ensinamento da biografia do profeta alayhi salatu wassalam. Vocês sabem, leram? Quando lê, você vai perceber, o Nabi alayhi salatu wassalam ficou 13 anos em Meca, nunca falou para eles o que? Uma regra. Porque Deus só revelava para ele o que? Pontos de crença. O primeiro ponto é que só Deus merece adoração. E todas as estátuas não podem ser adoradas. E o segundo ponto é que há um dia, que é o dia em que todos serão ressuscitados e viverão eternamente. Só plantou aquilo no coração deles, Não rezava. Nada. Até dizem que havia oração, mas não era o que? Definida. 13 anos aí ele migrou para onde? Medina. Aí lá